Existem histórias boas e histórias ruins, mas o que você vai ver aqui é o chorume do chorume da história da WWE. Então, vem comigo. A possível violência doméstica de Michelle McCool. Isso aqui foi algo muito rápido que aconteceu lá entre 2007 e 2008 envolvendo a Michelle McCool e o lutador Chuck Palumbo. E logo depois também veio o Jamie Noble para fazer parte dessa história. Em meados de 2007, o Chuck Palumbo ele retorna com um novo personagem, um personagem mais biker, tipo o Undertaker antigo. O Palumbo então ele retorna com esse novo visual e passeia como motociclista nas arenas. Um cara mais bruto, um cara mais agressivo também. E aí ele começa a ser associado com a Michelle McCool, formando uma espécie de casal no ringue, sem falar romance sério, mas apenas aparecendo juntos em combates mistos. E o que aconteceu aqui foi que o Chuck Palumbo ele tava perdendo várias partidas, uma em sequência, cara, uma atrás da outra. E aí ele ficava cada vez mais agressivo, ele ficava cada vez mais preocupado e ele tava agindo de uma forma muito estranha. Até que em algum momento a Michelle McCool apareceu com um olho roxo nos bastidores da WWE. É lógico, esse momento ali, né, um olho roxo falso, né, pelo amor de Deus. Mas aí a WWE não falou que foi exatamente o Chuck Palumbo que provocou aquilo, só falou que ela apareceu com o olho roxo e deu a entender que era ele porque ele tava agindo cada vez mais agressivo, porque ele tava perdendo várias lutas. Mas pelo menos não era ele por enquanto. Depois virou. Com o tempo apareceu até o Jamie Noble, que estava em validade com o Chuck Palumbo também, e ele demonstrou interesse na Michelle McCool. Então virou aquela história do bully grande, forte, que tem a namorada, e tem o cara mais baixinho e mais fraco, que quer a namorada desse cara mais forte. Tem vários SmackDowns diferentes, o Chuck Palumbo realmente agrediu a Michelle McCool, não do soco, nada, mas tipo assim, jogando ela no chão e tal, e realmente com um arco de violência, não necessariamente doméstica, mas enfim, violência contra a mulher, cara. E aí nisso o Jamie Noble foi atrás de proteger a Michelle McCool. Só que o Chuck Palumbo tava nem aí e descia o cacete no Jamie Noble. Inclusive teve até um momento em que os dois estavam numa luta e o Jamie Noble sem querer acaba derrubando a Michelle McCool do ringue. Ela cai ali e tal e fica desacordada. A história já é bem bizarra, bem estranha, mas você pode ter um final feliz com ela, certo? Certo? Não, porque sabe o que aconteceu? O Chuck Palumbo e o Jamie Noble tiveram 3 lutas. Todas as 3 o Chuck Palumbo ganhou. E isso inclusive depois da Michelle McCool ter terminado com o Chuck Palumbo na história. A história já é completamente estranha e problemática. Você ainda vai dar a vitória pro agressor de mulheres? Cara, meu Deus. Logicamente a história não teve efeito nenhum, foi completamente obliterada da história da WWE e ninguém quer lembrar disso aqui. Lana trai o Rusev. Final de setembro de 2019, o Rusev retorna ao Raw depois de um tempo fora da TV. E durante o Universal Championship Match dele, a Lana, a esposa na vida real dele, aparece e simplesmente beija o Bobby Lashley, revelando que os dois estão tendo e se envolvendo, né, com um caso e dando início ao plot da traição. Essa aparição já acende um fogo absurdo e um estranhamento muito grande também com o público que está assistindo. Nos episódios seguintes do Raw, a Lana faz uma promo no talk show King's Court acusando o Rusev de coisas fortes. Ela diz que ele foi infiel, que ele negligenciou ela e que agora ela tá com o Lashley por esses motivos. No episódio do dia 28 de outubro de 2019, a Lana e o Lashley abusam da kayfabe, tá? De forma bem explícita. A Lana acusa o Rusev de traição e comportamento sexual excessivo. O Lashley agride o Rusev com golpes baixos. A Lana ataca o Rusev com um candlestick. E a história termina com o Lashley e Lana se beijando em cima do Rusev, cara, quando ele tá caído, ele desacordado no ringue, no momento que ficou como um símbolo de humilhação do personagem. E são esses momentos, essas histórias que ficam completamente cringe, quase assim impossível de você assistir normalmente essas coisas. O foco dessa rivalidade é o casamento desmoronando entre a Rusev e a Lana, né? Com o Lashley sendo o invasor do casamento. Mas ao longo das semanas, a gente vê divórcio, acusações pessoais, restrições e encontros desconfortáveis entre os três também. A história acabou até envolvendo gravidez falsa por parte da Lana, meu Deus do céu. Tirando completamente todos os segmentos em que a Lana e o Lashley aparecem teoricamente pelados embaixo de uma coberta ou tendo algum tipo de relação na frente do Rusev. Isso, cara, era muito vergonhoso, muito cringe, não faz nenhum sentido. Não esquecendo também que logo depois, no final dessa rivalidade, apareceu até a Liv Morgan falando que estava apaixonada pela Lana, tá ligado? Muitos acusam também o Vince McMahon de ter essa ideia maluca e tentar realizar os seus fetiches de forma cada vez mais realistas. É tipo trazer as fantasias malucas da cabeça dele na frente das câmeras,
pra vida real. Isso fica muito claro, principalmente depois que a gente vê os prints do próprio Vince McMahon conversando com a Janelle Grant e as fantasias que ele tinha envolvendo ela. E essas fantasias, inclusive, sexualizavam demais os homens negros. Talvez os seus próprios lutadores. Mas aí, em 9 de dezembro de 2019, o Rusev e a Lana finalizam um divórcio kayfabe, é lógico, deixando oficialmente a Lana livre para ficar com o Lashley. Mas após o divórcio, o Rusev ainda tenta controlar o Lashley, mas a feud em si se dissolve com o tempo, ninguém se importa e só tem um fim sem nenhum grande payoff. Um dos motivos dessa storyline ter sido apenas encerrada do nada foi a aparição grandiosa por parte da família da Lana. Eles falaram que era extremamente desconfortável ver alguém da família ali se sujeitando a isso, né, sendo tratada como se fosse a traidora, como se fosse a pessoa errada ali da história e sexualizando ela cada vez mais. Rusev disse em entrevistas que essa angle foi colaborativa. Ele afirmou que eles trabalharam juntos no desenvolvimento e que ele mesmo achou interessante, apesar das críticas do público. DDP como o stalker da esposa do Undertaker. Essa angle que aconteceu lá em 2001, logo após a WWE ter comprado a WCW. O DDP era um dos maiores nomes da WCW, 3 vezes campeão mundial lá, e a expectativa era que ele viesse com um peso grandioso para essa nova fase, após a fusão das duas empresas. Mas ao invés de utilizar ele como um grande nome da WWE, o Vince McMahon foi por outro caminho aqui e resolveu humilhar o cara. A WWE o bucou como um stalker, um perseguidor da esposa do Undertaker, a Sarah, um papel que envolvia o DDP aparecendo em vídeos e segmentos seguindo a vida pessoal de outro lutador, com uma conotação desconfortavelmente pessoal, invasiva e até sexual. O DDP estreou na WWF em 18 de junho de 2001, se revelando como um stalker misterioso que vinha perseguindo a Sarah, a esposa do Undertaker. E isso aqui porque a gente já estava vendo alguns vídeos antes disso, a gente não sabia quem estava filmando, mas era tipo assim, a esposa do Undertaker, a Sarah, saindo da piscina, se trocando, coisas desse tipo. E após essa revelação, a história seguiu ainda mais por várias semanas, com a Sarah aparecendo em segmentos pré-registrados, mostrando cenas dela sendo observada pelo DDP. Chegou até ter um segmento de luta entre a Sarah e o DDP, onde ela, com a ajuda do Undertaker, conseguiu a vitória. Não preciso nem falar que isso aqui foi uma bizarrice tremenda e foi um desperdício total, tanto do DDP quanto do Undertaker. O grande outro problema também aqui é a sexualização da esposa de um dos lutadores, tá ligado? Não esquecendo também que a WWE usou um tema completamente sensível de forma completamente estranha, cara. É um personagem perseguindo a esposa de outro lutador, ao invés de simplesmente desafiar o lutador ou confrontar ele diretamente, gerou um desconforto e até piadas nos bastidores da WWE. E o próprio DDP comentou que se fosse na WCW, ele teria rejeitado a ideia na hora, mas ele não fez isso porque na WWE era novo ali e ele não tinha nenhum poder criativo. E ele disse várias vezes em entrevistas que a ideia foi apresentada na frente da sua então esposa, o que tornou a situação ainda mais estranha para ele, e ele confessou que nunca teria aceitado tal papel se tivesse voz criativa para recusar. Mas isso pelo menos serviu para alguma coisa teoricamente boa, porque o DDP assumiu diversas vezes que isso serviu como um grande ponto para ele negar, por mais que ele seja novo em algum lugar, por mais que não tenha poder nenhum criativo, ele consegue falar não para algumas ideias ruins, do qual ele acha que é ruim. Mas essa storyline terminou sem grande payoff emocional ou nenhum clímax de rivalidade memorável, tá ligado? O DDP só continuou na WWE por pouco tempo depois e acabou saindo sem ter recebido um grande destaque que combinasse com a sua incrível carreira na WCW. Antes de a gente continuar o vídeo, só queria deixar claro para vocês, deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta desse conteúdo aqui, deixe um comentário também para eu saber que eu posso fazer mais conteúdos desse tipo. Considere também se tornar um membro do canal, vai ter vários vídeos específicos e lives justamente para você se tornar um membro aqui do canal. Agora sim, vamos voltar pro vídeo. Qual dessas foi a pior? Não esquece, tem outras histórias horríveis também que eu contei nos 2 icebergs. Tanto no iceberg da WWE Luta Livre, quanto também no iceberg feminino da WWE. E mês que vem, tem mais um iceberg.